Olá, então, agora oficialmente, boa tarde a todas, todos, todes que estão aqui hoje. Também bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai se conectar com a gravação desse espaço que a gente vai disponibilizar posteriormente. É, eu sou César Augusto Paro, eu sou sanitarista, estou como professor substituto da área de Ciências Sociais e Humanas em Saúde do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ. E dentro dessa instituição a gente tem um curso de bacharelado em saúde coletiva a nível de graduação, em que uma das atividades, né, uma das disciplinas optativas do curso que eu ministro é Determinantes Sociais na Saúde. E especificamente nessa disciplina a gente tem feito é, um trilhar aí pelos diversos marcadores sociais e também pelas diversas dimensões que estruturam ou desestruturam a vida, e pensando um pouco como diversos marcadores e diversos aspectos eles estão imbricados no processo saúde, doença, cuidado. Desde que a gente tem fortalecido os sistemas universais de saúde, tem sido colocado na ordem do dia também toda a discussão do que, qual é a preocupação dos sistemas de saúde. A gente vem de um histórico sobre o conceito de saúde e que imbrica nas práticas com uma visão predominantemente biomédica, médico-centrada, com uma centralidade grande do hospital e os marcos internacionais da Carta de Ottawa, da Declaração de Alma-Ata, da recente Declaração de Astana, cada vez mais vem colocando a necessidade de que a saúde ela possa, né, também tratar da doença, mas pensar as complexidades de contextos que estão por aí. E aí, especificamente, essa disciplina, então, vem trabalhando com os marcadores e a gente escolheu o caso de um agravo hoje, para pensar um pouco como é que os determinantes sociais na saúde se presentificam, né, e se concretizam diante da situação de um agravo. Especificamente, então, a gente está em uma atividade inserida dentro de uma disciplina de graduação, mas a gente resolveu deixar o convite aberto para todo mundo que queira conversar, dialogar, né? A gente tem aqui desde profissionais do Ministério da Saúde até grandes companheiros do movimento social em prol dos direitos humanos e mais especificamente da questão da tuberculose. Então fiquem à vontade se quiserem também se apresentar no chat. A gente vai fazer inicialmente, vai começar com a apresentação da nossa convidada e depois a gente abre para o diálogo, e aí essa abertura para o diálogo pode ser tanto de interações de questões concretas para a Maíra, né, apontamentos, mas também pode ser reflexões a partir da prática de cada um. E aí nesse segundo momento, então, quem for falar ou quem for escrever pode aí também se apresentar, porque se a gente vai se apresentando todo mundo agora, a gente toma todo o tempo. Mas antes de falar da nossa convidada, eu queria só rapidamente convidar o Carlos, o Pio, Carlos Piovesan, conhecido por Pio. Ele é um dos estudantes dessa disciplina, para ele comentar um pouco rapidamente sobre esse curso de graduação em saúde coletiva, que algumas das pessoas que estão participando aqui são estudantes do curso. Pio, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Carlos Alberto Piovesan e eu já estou no nono período de saúde coletiva aqui pela UFRJ, IESC UFRJ. Falar um pouco aqui do curso, né? Bom, saúde coletiva é um campo de saberes voltados para a promoção, proteção e recuperação da saúde. É um curso que visa a formação de sanitaristas,
com o propósito de construir e melhorar o Sistema Único de Saúde, para a consolidação da reforma sanitária brasileira. O curso, pessoal, reúne os conhecimentos necessários à transformação de políticas de saúde no Brasil, para formar profissionais que serão agentes de transformação do perfil sanitário e das práticas adequadas às necessidades de saúde da população. A pessoa que se forma aqui nesse curso, ela tem como campo de trabalho tanto a esfera pública, como o Ministério da Saúde, agências como a Anvisa, a esfera privada, né? O profissional pode vir a atuar em planos de saúde, em hospitais, e também no terceiro setor, a gente pode vir a atuar em ONGs. O curso é interdisciplinar, o curso é muito interessante. Você estuda fundamentos de antropologia, ciências sociais, estuda epidemiologia, a gente estuda ciência. Enfim, eu só tenho coisas boas a dizer. E quem tiver aí em dúvida a fim de fazer um curso que seja atual e que vá fazer a diferença na saúde do país, ingressem no IESC, façam esse curso. Eu recomendo, é demais. Bem-vindos aí à nossa aula. César, a palavra está com você. Maravilha, Pio. Obrigado aí pela apresentação, né? Esse curso existe em várias universidades brasileiras, principalmente públicas. Quem tiver interesse, tem uma página da Abrasco, especificamente o Fórum de Graduação em Saúde Coletiva, onde vocês podem também dar uma olhada nos outros lugares do Brasil onde aceitaram esse desafio de antecipar a formação de sanitaristas. Falando em sanitarista, hoje a gente tem uma sanitarista convidada aqui para estar conosco. É a Maíra Guasi. Ela é assistente social, mestre em epidemiologia e também especialista em epidemiologia sanitária, tanto mestrado quanto a especialização pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da nossa Fundação Oswaldo Cruz. A Maíra atualmente atua nas secretarias estadual e municipal do Rio de Janeiro, e ela tem experiência em serviço social, com ênfase em tuberculose, serviço social e populações vulneráveis. Como eu disse, para quem chegou um pouco depois, a gente vai ter um primeiro momento de uma exposição da Maíra, e aí depois a gente abre para interação, para o diálogo, tanto para interagir com aquilo que a Maíra trouxe, quanto também para aportar com outras contribuições que cada um aqui deve ter a partir do seu cotidiano de trabalho e de construção do nosso Sistema Único de Saúde e do desafio, né, que é pensar o controle da tuberculose, uma doença aí que, diferente da Covid, a gente já sabe muito, mas que a gente ainda tem resultados alarmantes a nível epidemiológico, seja no nível especificamente aqui do município do Rio de Janeiro e do estado, que é do lugar onde a gente fala, mas também pensando vários países do mundo. Então agora, Maíra, tá contigo e fica à vontade. Muito obrigado por estar conosco hoje, por ter aceitado o convite e por todo mundo que está aqui hoje, né, assistindo e que vai poder também participar. Boa tarde a todos. Obrigada, César, pelo convite. Agradeço também ao Roberto Pereira e Basília, que me indicaram para representar, né, essa fala aqui hoje para vocês. Essa não é uma discussão nova no campo da tuberculose, a gente já vem perseguindo, né, essa discussão mais ampliada, principalmente eu como assistente social, ficava um pouco angustiada de só de pensar em pulmão, né, e aquele sujeito, né? Então, essa apresentação que eu trago hoje é até uma coxa de retalho de algumas outras apresentações, não só minhas, mas também tem apresentação do Ministério recentemente, algumas slides do Ministério que ficaram bem interessantes, numa
apresentação sobre a Instrução Operacional Conjunta sobre isso. Saúde e assistência. Maíra, você me escuta, Maíra? Ela deu uma travadinha. Eu vou recomendar que ela talvez apresente com a câmera desligada. Eu posso até projetar para ela, talvez, pelas questões de conexão. Maíra, você me escuta? Depois a gente pode conversar um pouco mais. Maíra, você consegue me escutar? Acho que agora ela caiu e voltou. Maíra, você está me escutando? No final da sua fala, Maíra. Oi, tá me ouvindo? Desculpa, acabei caindo aqui do celular. Isso. Não, mas no finalzinho da sua fala, antes de colocar a apresentação, sua internet ficou um pouquinho instável. Eu iria sugerir que talvez eu projetasse para você e talvez até você possa fazer esse momento inicial sem câmera. Se você quiser projetar, pode projetar. Isso. E aí, talvez eu até recomendo que talvez, não sei, para esse momento inicial, talvez fiquei pensando se não vale a pena fechar a câmera. Eu fecho. Fechar a câmera só para esse momento, para... Não, tranquilo, já me viram, eu tô aqui, minha voz sou eu. Aí, então pode compartilhar que eu vou apresentando daqui. Tá, eu vou compartilhar aqui agora e aí você vai falando para passar que eu vou passando, tá bom? Deixa eu só tá ótimo, pegar aqui. Foi, quando você vê aí e quiser começar. Então, como eu estava colocando, né, a temática de hoje é sobre tuberculose e determinantes sociais na saúde. Essa não é uma discussão nova no campo da TB. Quando eu fiz a especialização em 2013, 12, eu já venho discutindo isso, né, até porque como assistente social não tinha como dissociar toda a trajetória e história daquele indivíduo com aquele adoecimento. A gente não pode pensar só no pulmão, na tuberculose. Então, é nisso que a gente vem o tempo inteiro batendo, né, dentro das discussões internas no campo da TB, da ampliação dessa discussão. Pode passar, por favor. A tuberculose, como o César trouxe na introdução, ele é um grave problema de saúde pública ainda no mundo, no Brasil e no Rio de Janeiro, né? Pode passar. No mundo, a gente teve, em 2019, 10 milhões de pessoas adoecendo por TB e quase 1,5 milhão de pessoas morrendo de uma doença que tem tratamento e tem cura. Então, assim, esse indicador de óbito para a gente que está dentro da tuberculose, trabalhando com uma doença que tem cura, é algo muito angustiante, né? A gente sabe que no mundo o acesso ao tratamento não é igual, né? Ainda existe muita desigualdade de acesso em relação à tuberculose, né? Em alguns países não existe padrão de tratamento como existe no Brasil. Então, você pode comprar qualquer tratamento, qualquer farmácia, então você não tem um controle da doença como a gente tem aqui no nosso país. E no Brasil, nesse período, a gente teve quase 74 mil casos. É importante colocar que esse dado ele vem antes da pandemia da Covid. A pandemia de Covid-19 no Brasil, né, trouxe para a gente, no campo da tuberculose, algumas questões para a gente refletir. A gente teve uma diminuição muito grande das notificações, só que isso não se refletiu nos encerramentos, a gente teve um aumento de óbitos. Então, a gente percebe que a saúde, né, como um todo, ficou muito envolvida com a questão da Covid, quanto que ela saturou o sistema de saúde e como que a tuberculose ficou bem de lado, né? Ela e outras doenças continuaram negligenciadas. Então, hoje, a gente tem um panorama até um pouco pior em relação à TB no país como um todo, né? A gente tem uma preocupação grande dos impactos da pandemia mesmo
no acompanhamento da TB. Pode passar. No estado do Rio de Janeiro, a gente tem aqui uma sequência histórica, né, do número de casos, né, total de casos, que são esses casos em azul, que aí nesse total de casos a gente engloba pessoas que nunca se trataram de tuberculose, que são as pessoas consideradas casos novos, e aquelas pessoas que também estão retratando a tuberculose, pessoas que começaram a tratar ou não curaram ou então tiveram alguma recidiva. A gente percebe que houve uma diminuição em 2020. A gente já consegue olhar nesse slide, quando a gente traz os dados do estado do Rio de Janeiro, o quanto que a gente teve de impacto, né? Você vê quase 2.000 casos a menos de notificação em 2020 no estado do Rio, né? E menos 1.000 casos, mais ou menos, de casos novos. Então, a gente vê que teve uma diminuição grande. As pessoas com sintomas de tuberculose não acessaram as unidades de saúde e também não houve uma busca pelas equipes, né? Houve uma concentração muito grande mesmo na questão da Covid, apesar dos sintomas iniciais da Covid, né, serem muito parecidos com o da tuberculose, a gente não conseguiu aproveitar esse momento da doença para diagnosticar mais pessoas com TB. No início, a gente até pensou, porque a gente tirou como uma norma, uma normatização até a nível ministerial, de que toda pessoa, né, com sintoma respiratório, além de fazer os exames para Covid, também fizessem para tuberculose. Mas a gente percebe que isso não aconteceu na prática. Pode passar, por favor, Sérgio. E o que a gente vai percebendo também é que a cada dia a tuberculose ela vai avançando e se sedimentando em segmentos mais vulneráveis da nossa população. A gente percebe que a tuberculose é uma doença que ela está presente em bolsões de pobreza, em pessoas em situação de rua, privadas de liberdade, egressos do sistema prisional e pessoas com HIV/AIDS. São pessoas que são com populações mais vulneráveis a adoecer por tuberculose. Quando a gente vai fazer um perfil de quem adoece por tuberculose, em sua maioria são homens, na faixa etária de pessoas que estariam na fase produtiva, com baixa escolaridade, e você acaba vendo que isso também reflete nas pessoas que moram em comunidades, pessoas que são privadas de liberdade. Então, a gente tem um perfil geral de pessoas mais empobrecidas, das camadas mais pobres da população. Tuberculose, mas de muita privação, né? Então isso também vai determinar socialmente como que essa pessoa vai reagir, né? E como é que ela vai enfrentar essa doença. Pode passar, por favor. E aí a gente traz um slide, né, que é uma figura muito conhecida no campo da saúde pública, né, que é uma discussão dos determinantes sociais, o quanto que esses determinantes vão afetar o adoecimento e vão afetar também a forma de enfrentamento dessa doença por parte do indivíduo. Então, você tem condições econômicas, culturais, ambientais, alimentação, educação, ambiente de trabalho, as condições de vida que ele tem, né? O desemprego, saneamento básico, a questão do acesso ao serviço de saúde, a sua moradia, como que é a sua rede social e comunitária de apoio, o seu estilo de vida, além de fatores biológicos, né? Porque a gente já disse que tem mais ou menos um perfil. Mas o quanto que a gente vê que o raio, né, é o guarda-chuva maior das condições de vida e do indivíduo, de trabalho e de vida, elas vão interferir diretamente nessa questão da saúde, do adoecimento e do enfrentamento, né, desse adoecimento. Vamos passar. E aí a gente vai trazendo um pouco mais especificamente, né? A gente vai vendo que ultimamente, que a população brasileira, né, falando um pouco de Brasil e de Estado do Rio de Janeiro, o quanto que a gente vem tendo uma diminuição grande de acesso a trabalho, né? A gente viu agora com a questão da Covid, então, da pandemia, o quanto que isso afetou diretamente a vida das pessoas, o número de desempregados, as pessoas em filas, né, para pegar osso, né, de boi para se alimentar,
Com isso, a gente também vai tendo um aumento da população morando, né, em comunidades carentes, né, nas periferias. Aumenta também, a gente vê também, olhos vistos, pessoas em situação de rua, porque nem mais nas comunidades elas estão morando, estão indo muito, muito para a rua. A desnutrição, somado a isso, as vulnerabilidades que você tem, que são vulnerabilidades individuais, né? Tem as vulnerabilidades sociais e as próprias problemáticas, que são mesmo a questão do acesso ao serviço de saúde, por exemplo, né? A gente sabe que para uma pessoa em situação de rua com tuberculose acessar a atenção básica, ou até mesmo com o apoio do consultório na rua, muita coisa vai acontecer antes de ela conseguir acessar, né? Muitos deixam chegar num estágio bem avançado da doença para procurar uma unidade de saúde, às vezes acaba caindo numa UPA, né, uma unidade de atendimento, de pronto atendimento, ou numa emergência, e a gente vê que é uma doença que é arrastada, né? A tuberculose não é uma doença aguda como a Covid, né? Então, quanto que a gente perdeu de tempo de diagnóstico, de tempo de tratamento e de tempo de suporte e apoio para essa usuária, para essa pessoa. E também a questão de uso e abuso de drogas. A gente sabe que a questão de você usar, né, fazer um uso constante de drogas, também é uma situação que te coloca numa situação mais vulnerável para acompanhamento, para tratamento. Não quer dizer, gente, que toda pessoa que usa droga não vai conseguir curar, não é isso. A gente sabe que não é por aí. Mas o quanto de suporte e de tecnologias a gente vai ter que pensar em ponto de profissional de saúde é diferente. Você tem que pensar num cuidado diferente, num projeto diferente de atenção a esse usuário. É nessa linha que a gente vem discutindo. Pode passar, César. E aí a gente tem a questão dos riscos, né, de adoecimento, né? Esse é um slide até do próprio Ministério, né? A população indígena tem 3 vezes mais chance, mais risco de adoecer de tuberculose do que a população geral. Pessoas vivendo com HIV/AIDS, 25 vezes mais chance. População privada de liberdade, 28 vezes. E população em situação de rua, 56 vezes mais chance. Então, a gente, além de ter populações que vivem em situações vulneráveis, somado a isso, tem outras questões que aumentam mais essa vulnerabilidade. Eu tenho um usuário que mora numa comunidade com IDH baixíssimo e HIV, a gente tem que orientar essa pessoa, se ela tiver tuberculose, como tratar, como apoiar. E assim, população de rua, mesma coisa, né? Egresso do sistema prisional, são populações vulneráveis mesmo para adoecerem pela doença, por tuberculose. Pode passar. E aí, assim, existe uma discussão que vem há alguns anos já, até a professora Etel, né, da Faculdade da Federal do Espírito Santo, Etel Marcel, uma pessoa que tem discutido isso há algum tempo, ela coloca que a tuberculose ela perpetua a pobreza. Ela advém da pobreza e ela também perpetua a pobreza. Aí, assim, esse é um outro slide que o próprio Ministério fez, que é uma doença de privações. Então, assim, você ainda tem um estigma muito grande que envolve a tuberculose, precisa, né, de ter mais informação sobre a doença, porque os estigmas ainda fazem com que a pessoa fique isolada, tem isolamento social, né? Famílias e amigos, às vezes, se afastam pela questão da falta mesmo de informação da doença. Você vai tendo também um empobrecimento, porque muitas das pessoas que hoje em dia a gente vai vendo que o perfil das pessoas que vão adoecendo por tuberculose não são aquelas pessoas que possuem vínculo previdenciário, né? A maioria não trabalham em empregos formais, e sim empregos informais. Então, quando você adoece por tuberculose, aquela renda você não consegue mais dar conta, né? Você vende bala no trem. Muitas das vezes você vai chegar a procurar unidade de saúde quando você já está escarrando sangue, que é uma situação mais grave da doença. Então, você tem um empobrecimento e você acaba tendo menos acesso a uma alimentação melhor, a uma estrutura melhor de cuidado, diminuição da questão do emprego, né? Muitas das vezes você não tem uma moradia digna, uma moradia, né, habitável, né? E aí acaba que você vai aumentando esse ciclo de pobreza, né? E a importância também de buscar outras políticas públicas, né, dessa atenção intersetorial, porque só a saúde sozinha não tem como dar conta de demandas que são de outra esfera, né, que não são só desse cuidado da tuberculose. E aí existe uma discussão internacional que são de custos catastróficos, né?
o quanto que a tuberculose, ela leva as famílias e o paciente a terem custos que são bem maiores do que ela poderia ter. Por isso que se tem uma discussão importante atualmente da busca de incentivos sociais para que deem um apoio para que esse usuário consiga manter o tratamento até o final. E aí, assim, tem até um texto da professora Tel que saiu recente, foi uma pesquisa que eles fizeram a nível mundial, do custo catastrófico da tuberculose. E aí a gente vê que o que ele considera como sendo um custo catastrófico? Quando a família tem um gasto maior de 20% do que ela ganhava anualmente antes da tuberculose. E você vai vendo claramente que isso é real, porque o usuário muitas das vezes tem que ir mais de uma vez por mês na unidade de saúde, dependendo se for para fazer algum exame, às vezes alguma consulta com outro profissional. E dependendo se você não tiver um auxílio transporte, que alguns municípios não possuem, vai encarecendo, fora a alimentação, né? Fora também que a pessoa também não tem mais a renda que ela tinha antes, se ela trabalha em emprego formal. Então, tudo isso vai somando para que a gente consiga ter, de fato, um custo catastrófico nesse adoecimento por tuberculose. Então, isso também demonstra o quanto que determinação social essa doença tem. Pode passar, por favor, César. E aí você vai tendo, né, um ciclo da tuberculose, que é aquela coisa. A pessoa tem mais condições de vida, usa droga, tem uma desnutrição, aparece a TB. Com isso, ela tem um estigma, discriminação, reduz a capacidade física e mental dele e reduz a capacidade econômica de trabalho. O quanto que a proteção social ela é relevante nesse processo. Porque a gente vê que a maioria das pessoas que vão ter dificuldade de enfrentar esse adoecimento são pessoas das camadas mais populares, né, da nossa sociedade. E já sofrem estigmas, né, diariamente, que só vai aumentar com a tuberculose. Eu lembro, antes de eu trabalhar no programa de tuberculose do Estado, eu trabalhei no Hospital Estadual Santa Maria, que é um hospital de referência do Estado para a internação de pacientes com tuberculose. E aí assim, eu ficava, meu Deus, como assistente social, né? Ficar pensando, gente, é muita desigualdade, né? Você vê que aquela desigualdade social se personifica naquele paciente com tuberculose. Toda a falta de acesso, o não acesso à documentação, o não acesso à cidadania, o não acesso à identidade social, o não acesso a emprego, a assistência social, tudo isso acaba se personificando naquele usuário com tuberculose. Então, é um grande desafio para a gente, né? Eu acho que a gente precisa ampliar o nosso pensamento, né? Para quem está no campo da TB, ampliar para outras questões, para além do adoecimento somente do pulmão. Pode passar. Então, assim, a nível nacional, né, a gente tem um documento importante, que é o Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como Problema de Saúde Pública, né? A gente teve uma primeira versão do plano e agora a gente está numa nova versão, que é uma versão revisada, que tem tópicos importantes de quais ações podem acontecer nos municípios. E esse plano ele tem 3 pilares. A prevenção e cuidado integrado e centrado na pessoa com tuberculose, políticas arrojadas e sistemas de apoio, né? Esse campo é o campo principal para a gente articular ações para além do campo da saúde, e a questão de se pensar mais em pesquisas e inovações no campo do diagnóstico e tratamento da tuberculose. Pode passar. No pilar 2, né, a gente tem a questão de pensar na articulação intra-intersetorial para enfrentar esses determinantes sociais, fortalecer esse compromisso político e pensar em recursos adequados, porque, por exemplo, a gente tem várias orientações, né? A gente tem uma orientação mais recente, que é a Instrução Operacional Conjunta, que saiu um documento oficial a nível de ministério, entre a Secretaria, entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Cidadania, da Cidadania, que fortalece e indica que é importante que eles pensem em auxílios, né, para os usuários com tuberculose, né? E aí a gente vai tentando caminhar nessa linha. E o que é importante é que a gente garanta recursos públicos
para esse tipo de ação, né? A gente tem vários indicativos, mas nada fechado de fato. Tantos por cento da receita, né, que vai para a vigilância, né, vai ser voltado para ações de incentivo social. A gente não tem isso, né, determinado. Então, o quanto que é importante que localmente a gente consiga garantir isso para dar um suporte maior para esses usuários. Até porque nossa realidade atual, né, a gente está vendo uma realidade de retrocesso de políticas públicas muito grande, né? Muito grande. A população está cada vez mais empobrecida e com menos acesso. Então, a gente vai vendo que o perfil da população que está adoecendo por tuberculose é um perfil cada vez mais vulnerável. Pode passar, por favor, Sérgio. E aí, assim, essa imagem, né, ela vem trazendo vários programas do governo federal que já existem hoje, né, o quanto que é importante você estar articulado com tudo isso, o quanto que a gente precisa sair da nossa caixinha, né, da nossa unidade básica de saúde e ampliar para os outros programas e projetos, tanto do governo federal quanto do municípios e estados. Então, né, questão da habitação, de capacitação do telesaúde, a integração com os ambulatórios especializados, com o hospital, a importância do laboratório, das unidades de atenção de pronto atendimento, com os presídios locais, com recursos alimentares que a gente tem, né, de segurança alimentar e nutricional, como restaurante popular, a importância de articulação com a assistência através dos CRAs, pensar na questão da população indígena, atividade física. Então, você vai articulando e pensando para fora da caixinha da TB. Pode passar o próximo, por favor. E aí, assim, é importante também articular essa apresentação, né, de quem são os usuários do SUS, foi nessa própria evento que teve sobre a assistência operacional conjunta, né, como que a assistência social se colocou, né? A gente percebe que as pessoas que estão chegando com paciente de tuberculose são pessoas eminentemente perfil de pessoas que precisam de apoio da política de assistência social. Então, são pessoas, quem são as pessoas que usam o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social? São pessoas com vulnerabilidade social, né, que têm condições de precárias ou privação de renda, falta de acesso a serviços públicos, tem questão de discriminação social. Então, esses dois aspectos, você vai olhar, são as pessoas que estão na TB. Só que a gente vê que falta uma comunicação, né? Por que todo paciente com tuberculose não vai procurar fazer uma entrevista inicial? A gente precisa desse apoio da assistência social, identificar quem são esses usuários, que muitas das vezes não são enxergados por outras políticas públicas. Eu percebia muito isso, né? O usuário chega, às vezes, sem nenhum documento inicial, nenhuma identidade, certidão de nascimento. Como que ele vai garantir algum direito, né? Como você vai garantir algum tipo de acesso a alguma política pública sem o básico, né? Que é a sua identidade social, né? Que eu digo. Então, assim, é importante a gente sempre estar buscando essa parceria. E eu acho que a gente tem conseguido, aos poucos, caminhar nessa linha. Pode passar, tá, César? Então, assim, essa Instrução Operacional Conjunta que saiu agora, uma revisão dela em 2019, ela vai apontando vários pontos que são importantes e que a gente pode garantir em relação ao SUS e SUAS. Então, você pode promover, né, para as pessoas com tuberculose, programas e acessos de benefícios assistenciais que estão disponíveis no município, bem como o CAD único de programas sociais, demais políticas. Então, a ideia é que quando o usuário com tuberculose passe pelo CRAS, ele possa ter uma avaliação socioassistencial adequada e que seja identificado quais são as necessidades e potencialidades daquele indivíduo. Você pode ter que ele tenha um perfil para fazer algum tipo de curso de capacitação e lá mesmo eles podem estar encaminhando, né? Pode passar. E aí, a gente vem organizando um pouco essas ações aqui no estado do Rio de Janeiro, né? A gente teve uma política estadual de controle e eliminação da TB, né? Ela foi em março de 2020, bem no início da pandemia, né? Foi instituída. E esse plano, né? Essa política, ela vai ser subsidiada através do Fundo Estadual de Combate à Pobreza.
E como as coisas não estavam caminhando, em 21, a própria LERJ, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, propõe uma destinação de seus recursos para, durante 5 anos, para que a gente possa efetivamente fazer com que esse plano aconteça. Né? É importante reiterar que toda essa discussão ela vem também por muito fruto da luta da sociedade civil. Né? Então, assim, são embates, né, tanto do programa, da equipe do programa, mas também, principalmente, com o apoio da sociedade civil. E aí, o que acontece? Um dos eixos desse plano estadual era um suporte, um auxílio alimentação para todos os pacientes com tuberculose. E a gente conseguiu garantir que esse recurso fosse passado para o fundo estadual, isso aconteceu agora em dezembro, no final do ano, e em janeiro, os 92 municípios do estado receberam a verba correspondente a esse vale alimentação de R$ 250 mensais durante todo o tratamento. Assim, é uma coisa que a gente tem refletido bastante, né? Que esse auxílio não é só uma mera cesta básica, uma mero né, vale alimentação, não é só isso. A gente espera que a gente possa impactar de maneira mais ampliada, né? Pensar que esse auxílio pode garantir um acesso aos programas sociais da assistência social é uma possibilidade. Pensar que pode melhorar a adesão, diminuir a interrupção do tratamento, são várias possibilidades que a gente tem a partir de um incentivo social. Entender esse apoio, esse auxílio, não somente como uma distribuição de alimento, né? Não saindo dessa coisa caritativa para uma esfera do direito. Pode passar, César, por favor. Então, a gente pensa, né, que com esse auxílio a gente consegue melhorar os indicadores de cura e, consequentemente, diminuir desfechos desfavoráveis da tuberculose, né, que para a gente seria interrupção, falência, um usuário com tuberculose transformar num usuário com tuberculose droga resistente, e o pior dos desfechos que a gente pode imaginar numa doença que tem tratamento e cura, que é o óbito. A gente também pensa que a gente pode melhorar os indicadores operacionais e de cuidado desse usuário com tuberculose, porque você pode avaliar melhor esse contato, avaliar melhor a questão de busca de sintomático respiratório naquele entorno e outras ações que o próprio programa pode fazer. Claramente um aumento de suporte nutricional para esses pacientes que recebem o auxílio, né? E a possibilidade de articulação com a política de assistência social, né? De uma avaliação de ação assistencial e de acesso a programas sociais e políticas públicas que visam garantir de direitos sociais e de cidadania. E a gente também espera que os municípios, após 5 anos, possam criar estratégias locais, como as leis municipais, ou buscar recursos mesmo da própria saúde, que consigam ampliar e manter esse auxílio, que a gente não perca esse suporte inicial. Né? É um plus nesse momento, mas que a gente consiga garantir que esse suporte se mantenha. O próximo. Então, só para a gente dar uma resumida geral do que a gente trouxe aqui, né, até agora, já é o último slide praticamente, né? Claramente, a tuberculose é uma doença que possui uma estreita relação com a pobreza, né? Como a gente colocou, ela advém e ela perpetua a pobreza. A gente tem vários estudos que apontam a importância dos incentivos sociais para aumento da adesão do tratamento. A gente reforça a importância da articulação intersetorial para o controle da TB. E eu acho que é um ponto que a gente precisa também falar que pela tuberculose você pode ressignificar a vida dos usuários, né? A partir desse adoecimento, que muitas das vezes a pessoa chega consumida mesmo, né? Emagrecida, com questões de saúde bem graves, você às vezes pode ressignificar a vida. A gente já viu isso várias vezes em várias histórias de vida, né? E o quanto que a gente pode ampliar isso no nosso cotidiano. Pode passar. E eu acho que é para a gente pensar enquanto profissional de saúde, enquanto gestor, né? Não deixar só o pulmão entrar no atendimento, né? Tentar olhar para além do que a gente percebe no dia a dia, né? Todas essas nuances e essas determinações que eu trouxe aqui fazem parte do que constrói aquela história de vida daquela pessoa. Então, reconhecer isso, não achar que só os comprimidos vão curar a tuberculose, porque a gente já viu que não é por aí, né? A gente tem medicação, a gente tem tratamento, mas cada um é um, né? E aí a gente tem que estar aberto para identificar essas questões e trabalhar em cima disso em conjunto com o usuário. Obrigada, acho que só tem mais um, que é o meu contato, meu e-mail. Eu queria agradecer a oportunidade e dizer que estou disponível. Obrigada.
Obrigado, Maíra, pela excelente apresentação. Para quem chegou depois, eu sou César Paro, estou aqui na mediação desse espaço aqui que está acontecendo dentro de uma disciplina, de um curso de graduação. A Maíra, então, fez essa apresentação inicial para todo mundo que chegou depois ou chegou no meio. A gente tinha combinado de que a gente faria essa exposição inicial e depois a gente abriria um pouco para interação. A gente disponibiliza depois a gravação, porque nem todo mundo que quis estar aqui pôde estar. O tecnológico nos conecta, mas também tem as suas questões. Enfim, a gente tem aqui uma diversidade de atores e de diferentes inserções, né? Desde graduandos até mesmo muitas pessoas que atuam nas diversas linhas de frente, né? Pensando o caso da tuberculose, seja aí na gestão dos serviços e do sistema de saúde, seja na ponta, no cotidiano, seja também, enquanto movimento social, auxiliando aí no advocacy das questões de direitos humanos, né? Pensando aí todo esse contexto que Maíra comentou, né? A gente, inclusive, comenta que tuberculose é uma herança social, né? Ela se perpetua e aí agora então a gente já está tendo algumas interações. Eu vou pedir para quem quiser, né, comentar, quem quiser falar, que levante a mãozinha ou escreva no chat. Eu já vi que aqui no chat tem duas perguntas. E aí pode ser tanto de perguntas específicas para Maíra, como também quem quiser verbalizar e trazer um pouco todas as questões do seu cotidiano. Carlos, quer que eu leia ou você quer falar? Eu vou então ler a pergunta. Eu prefiro que você leia, por gentileza. Tá. Então, Carlos Basília, né, aqui do Fórum de Tuberculose do Rio de Janeiro, do Observatório também de Tuberculose, comenta para a Maíra falar um pouco sobre a importância da atuação e o papel da sociedade civil no enfrentamento da tuberculose, seus determinantes sociais, defesa e promoção de direitos, combate ao estigma e construção de políticas públicas voltadas às populações mais vulneráveis à tuberculose. Aí, Maíra, eu te pergunto, a gente quer ainda ouvir mais algumas perguntas ou já quer ir interagindo? O que você prefere? Não, eu já vi que tem outra pergunta aqui que é do Marco, da Linha de Cuidados de Adultos do município do Rio, sobre como que vai ser o auxílio no município. Eu já posso responder essas duas já, esse questionamento, e aí a gente, se surgir mais alguma coisa, a gente vai conversando, né? Eu acho que o Marcos, inclusive, levantou a mão. Talvez a gente pode ouvir a complementação dele, Beleza, e aí beleza. você fala e a gente faz mais algumas rodadas. Então pode ir lá, pode abrir o microfone e fique à vontade aí. Você quer falar, Marco? Pode falar, que depois eu respondo. Não é isso? É que além de escrever, você tinha levantado a mão, né? Nos escuta, Marcos? Ah, ele tá com problema de microfone. Então vamos lá, Maíra, fica à vontade. Então, assim, é inegável, não tem como negar, né, a importância do apoio que a sociedade civil tem feito, né, trabalhando junto com a gente no programa de tuberculose do Estado do município do Rio, principalmente, né, a gente tem essa articulação há anos, desde que o Fórum de Tuberculose foi criado. Então, a gente tem vários ativistas sociais, e o quanto que é importante a gente ouvir como que está esse sistema de saúde dentro daquela comunidade, né? Porque a gente, enquanto gestor, não tem noção de como está naquele bairro, né, naquele cantinho, naquela comunidade do Rio de Janeiro. E as comunidades podem trazer isso para a gente
E eles fazem isso o tempo inteiro, né? Olha, fulano está dizendo que naquela unidade não tem medicação, então, olha, não estou conseguindo acessar o tratamento. Então, a gente acaba com a comunidade civil, a gente consegue uma articulação melhor e mais próxima mesmo da comunidade. E muito do que a gente vem conquistando no estado do Rio de Janeiro, né, tudo que a gente vem conquistando praticamente, é com o apoio do fórum, da sociedade civil. Né, a gente tem a questão do vale transporte para os pacientes com tuberculose e Hansen. Foi uma conquista principalmente do fórum, junto com a frente parlamentar. A criação de uma frente parlamentar também, estadual e municipal, veio também de fruto dessa luta do fórum. Então, a gente tem uma articulação importante e não tem como não trazer esse ponto para a discussão, né? E também a importância, né, de peças de comunicação e de reflexões sobre algumas ações que o próprio governo faz, do Estado faz, a partir de algumas demandas do que eles vivenciam na ponta, né? Em relação ao vale alimentação, Marco, o que acontece? A gente teve uma reunião sexta-feira. Cada município, dos 92 municípios do estado, cada município vai organizar e operacionalizar o seu fluxo. O município do Rio de Janeiro já fez o projeto básico para operacionalizar o Vale Alimentação no município do Rio, mas a gente ainda está em fase de licitação, né? A nossa ideia do município do Rio, que a gente pactuou, é que seja um vale, né? Um ticket, cartão de vale alimentação, não vai ser uma cesta básica, né? E a gente está nessa fase de licitação e tudo, então ainda está em operacionalização. Nenhum município do estado já implementou esse auxílio, entendeu? Mas o recurso já chegou, mas a gente tem a burocracia para implementar. Estamos em fase, né, de implementação, mas está caminhando, tá bom? Sim, não sei se a Sanine quer falar, né, Sanine? É importante, é um curso que saiu recentemente. Quer falar, Sanine? Você pode falar sobre esse curso. Obrigada, Maíra. Na verdade, é mais para compartilhar e estar divulgando, né? Porque acho que reforça a fala da Maíra, foi excelente, né? Acho que como a gente está falando da tuberculose, mas acho que esse curso, mesmo a instrução operacional que eu compartilhei ali o link, eles falam da tuberculose, mas serve para qualquer agravo, enfim, ou para quem não tem um agravo, né? Na verdade, acho que nessa visão de identificar situações de vulnerabilidade, eu acho que é um excelente material, mas para compartilhar com vocês, a apresentação foi ótima, acho que eu concordo aqui com o Brasília, acho que era bacana falar um pouquinho dessa questão da sociedade civil, né? O Rio, perto de outros estados, está bem avançado, tem muitas conquistas, e acho que muito em relação a esse envolvimento, então acho que é muito importante, independente de ser sociedade civil organizada, né? Eu sempre falo muito em relação às associações de bairro, eu não sei dizer como é no Rio, mas tem os conselhos de saúde local, né, de assistência social, mas de estar articulado, de incorporar esses outros agentes também nessa discussão, no planejamento terapêutico, acho que é muito importante. Obrigada, gente, era mais para divulgar mesmo.
Bom, você me pregou uma peça, né? Porque eu tô aqui meio que em trânsito dentro de casa, ouvindo e fazendo algumas tarefas domésticas aqui, mas enfim, vou tentar fazer uma falinha breve para poder colaborar. Bom, primeiro parabenizar a todos, né, pela organização e trazer esse debate tão importante e essencial, né, para a saúde pública e para as outras políticas, e em particular para a questão da tuberculose. Parabenizar a Maíra, nossa parceira, tanto como gestora também como ativista. Ela é uma gestora, ela é uma pesquisadora, uma acadêmica e é uma ativista. Ela tem um perfil plural, né? Não é só gestora. A Maíra tem uma participação ativa no Fórum de Tuberculose, nas reuniões, nas articulações, faz a ponte entre a gestão e as organizações comunitárias, né, e os ativistas e o parlamento. É um perfil diferenciado. A Maíra tem um perfil de profissional de saúde e de gestora diferenciada, né, da grande maior parte que muitas vezes fica na sua caixinha, e a Maíra ela transita, né, pelos espaços da sociedade como um todo. Bom, falar um pouquinho do fórum, mas antes de falar do fórum, acho que é importante, assim, quem estuda um pouquinho a história da tuberculose passa a ter que entender que tem dois marcos históricos da tuberculose enquanto sociedade civil, né? Em 1900, tá, no início do século lá, quando você tinha as ligas brasileiras contra a tuberculose, naquela época você ainda não tinha uma política pública, você não tinha um sistema de saúde organizado, era a sociedade civil que se organizava com um caráter muito de filantropia, né, e de caridade, as santas casas, né, as pessoas de famílias ricas, né, os profissionais na área de medicina, e a igreja como um todo que se reunia para buscar recursos e dar algum tipo de conforto paliativo, né, algum tipo de abordagem, tratamento paliativo, quando você não tinha cura ainda para a tuberculose. Essa liga, então, na época, ela representa inicialmente essa grande mobilização coletiva que dava uma certa resposta, né? Na medida que a ciência descobriu a forma de transmissão, o bacilo, foi desenvolvendo medicamentos, né, efetivos para o tratamento, para a cura da tuberculose. Esse perfil foi mudando, o Estado foi assumindo o seu papel protagonista e a sociedade civil meio que se desmobilizou, né, entendendo que o enfrentamento da tuberculose já estava sendo feito a contento pelo Estado, né, pelas políticas do Estado, pelas estruturas do Estado. Né? E aí quem quiser ler, tem livros sobre isso. Né? Tem a Fiocruz, a Casa Oswaldo Cruz tem publicações da Gilene, da pesquisadora sobre isso. É uma história muito rica, muito interessante. A gente costuma dizer que a tuberculose é antiga, mas não é passada. Né? Então, da parte antiga é isso, e da parte atual, da parte, vamos dizer assim, contemporânea, o marco histórico foi a criação, foi o resgate da participação da sociedade civil por meio da criação do Fórum de Tuberculose aqui no Rio de Janeiro. Fórum, na época era Fórum ONGs Tuberculose, hoje é reformulado e denominado apenas Fórum Tuberculose do Estado do Rio de Janeiro, porque ele incorporou de uma forma, na sua coordenação e na sua gestão, ela incorporou a academia, incorporou a gestão, né, de uma forma horizontal, não é exclusivamente um fórum de ONGs como foi no início, né? Porque naquela época o perfil da epidemia e a ausência de movimento social colocava aquele formato. Hoje nós temos um formato mais integrado, mais articulado com a academia e com a gestão, né? Controle social, os conceitos de saúde. Bom, então em 2003, no final de 2002 para 2003, a Secretaria de Saúde do Estado, por meio do programa de tuberculose, fez uma convocação à sociedade civil de uma forma ampla, por meio de ativistas do movimento de AIDS. Eu participava, na época, muito ativamente, por meio da organização que eu trabalhava, que era o IBS, Instituto Brasileiro de Saúde Social, do movimento da AIDS. Um outro companheiro também que foi fundamental nesse processo foi o Ezio Távora também, que era do grupo das pessoas vivendo com HIV/AIDS aqui do Rio de Janeiro, pela Vida Rio, né, que atua até hoje. E esse chamado da parte da gestão foi uma iniciativa da gestão, que, estimulada, né, pela Organização Mundial de Saúde, movimento Stop TB, movimento global, convocava a sociedade civil para participar ativamente do enfrentamento da tuberculose, né, e para se juntar aos esforços internacionais e no nível local. A coordenação, então, de tuberculose, na época, promoveu 2 workshops para a sociedade civil. Teve uma adesão muito significativa. O primeiro e o segundo workshop foram entre 80 a 40 instituições, né, que participaram
até o final dos 2 workshops, e no final desses 2 workshops sensibilizados, né, informados, instrumentalizados pela situação da tuberculose, seu impacto, né, na saúde pública e na sociedade brasileira, nós não tínhamos noção, né, eu mesmo que trabalhava com tuberculose em comunidades e população em situação de rua, eu tinha uma visão limitada, né, da tuberculose, como a maioria parte da população tem, por isso ainda é negligenciado, há um nível de desinformação muito grande, inclusive junto à área da saúde. Né? A gente participou de várias audiências públicas, né, junto com agentes comunitários de saúde, da liderança comunitárias, e uníssono, um consenso de que tanto os agentes comunitários que atuam na ponta, quanto as lideranças das organizações e associações, e os familiares, os pacientes têm muito pouca informação de qualidade sobre a transmissão, o tratamento, né, e os problemas relacionados à tuberculose. Mas aí, voltando à questão do workshop, que foi uma iniciativa da Secretaria de Estado do Programa Tuberculose, esse workshop, então, que foi um sucesso, ele colocou para a sociedade civil a seguinte questão: o que nós faríamos com aquela informação? Cada um voltaria para sua casa, né, para sua instituição, ou nós reagiríamos, né, frente àquilo que nos foi apresentado? E aí, imbuídos, né, pela militância, pelo ativismo e grande parte das instituições que participaram, lembro, né, que inicialmente 80, ao final das 80, 30 tomaram a decisão política de resgatar o movimento de tuberculose, mas criando um novo formato, né, dentro do controle social da forma como está preconizada pelo Sistema Único de Saúde, pelos princípios do SUS. Em defesa do SUS, né, o enfrentamento da tuberculose a partir do Sistema Único, do fortalecimento, da qualificação, né, e da maior participação do controle social em tuberculose. Então, o fórum foi criado, foi 6 de agosto de 2003, e naquele momento, a maior parte das organizações que compunham o fórum eram instituições que atuavam e militavam, faziam advocacy em diversos campos, de direitos humanos, de mulher, de criança, de adolescente, muito forte no movimento de AIDS, o movimento de hanseníase teve uma participação muito importante na criação e constituição, inclusive, da primeira secretaria executiva do Fórum Tuberculose do Rio de Janeiro, e toda aquela articulação que a gente já tinha, né, pela prática, pelo ativismo em vários campos e áreas, nós fizemos um link para a tuberculose. Então, a gente começou a discutir com a Assembleia Legislativa, com a Câmara de Vereadores, né, com o Ministério da Saúde. A gente fez uma espécie de um transplante político estratégico, né, trazendo os contatos, né, os diálogos, as parcerias que tínhamos nos diversos movimentos para o enfrentamento da tuberculose, entendendo que a tuberculose é transversal, né? Ela atinge todos os segmentos da sociedade, do mais rico ao mais pobre, embora, como a Maíra bem colocou por meio dos dados, a população mais pobre é a mais vulnerável, onde tem um desfecho mais dramático, que é o que a gente quer evitar, que a mortalidade pela tuberculose, uma doença diagnosticada e tratável pelo SUS, uma morte evitável, né? Os dados mostram que o nível de mortalidade vem crescendo, né? O que isso é inaceitável, é uma indignação. Então, assim, o fórum se instituiu, tanto é que a data do dia 6 de agosto da criação do Fórum de Tuberculose, Fórum ONGs-TB na época, né, de organizações não governamentais, se instituiu por projeto de lei como Dia Estadual de Luta contra a Tuberculose. Então, o Estado do Rio de Janeiro foi o primeiro Estado que criou um fórum, resgatando a participação do movimento social, né, sob a égide do SUS, do controle social. Criou a primeira data do Dia Estadual, que foi dia 6 de agosto, diferente da única data que se tinha até então, que é o dia 24 de março, que é o Dia Mundial. Nós escolhemos uma data porque março é um péssimo período para você mobilizar, para você atuar, de férias, de carnaval no Rio de Janeiro, muitas das vezes, de pleno verão, enfim, de recesso do parlamento, de recesso de vários serviços. Então, nós criamos essa data do dia 6 para chamar a atenção especificamente sobre os indicadores do impacto da tuberculose no Estado do Rio de Janeiro. Essa data se consolidou. Depois, essa data do Estado se desdobrou na Semana Municipal do Rio de Janeiro, de enfrentamento à tuberculose, que o município do Rio carrega mais de 50% da carga da doença do Estado. Então, é um município estratégico dentro do Estado do Rio de Janeiro. E as várias políticas, né, o advocacy foi se constituindo, o diálogo foi se ampliando, se qualificando com o parlamento, a ponto de nós sermos referência para a criação
não só da primeira, né, que foi a histórica frente parlamentar no Rio de Janeiro, como também nós fomos referência, fomos convidados a Brasília para instituir a parceria brasileira contra a tuberculose, o Stop TB Brasil, faz parte dessa rede global, né, da Organização Mundial de Saúde, do movimento Stop TB, movimento não governamental, como também nós fomos convidados a sensibilizar o Congresso Nacional para a instituição da primeira frente parlamentar no Congresso, a frente parlamentar mista, enfrentamento da tuberculose, se eu não me engano, foi em 2013. Me perdoe se eu estiver errando a data, porque eu estou fazendo 20 anos de militância na tuberculose e pouco as datas me falham a precisão das datas. Mas o histórico, né, é esse, né, a linha do tempo é essa. E aí, a partir do exemplo do Rio, logo depois de São Paulo, que também depois do Rio também, ou junto com o Rio, né, e o estado do Amazonas é muito importante por conta, né, do quantitativo, né, das estimativas do caso de tuberculose e da articulação política e da resposta do Estado. E depois se desdobrou, né, em várias outras frentes parlamentares, em várias outras organizações governamentais pelo Brasil, a ponto tivemos depois o que possibilitou que o Brasil participasse de um edital internacional do projeto Fundo Global, né, que é a Fundo AIDS, tuberculose e malária, mas que no Brasil o projeto que foi apresentado para a tuberculose, Fundo Global Tuberculose Brasil, que envolveu durante 5 anos 27 milhões de dólares de doação internacional para enfrentamento da tuberculose. A experiência aqui do Rio, eu volto a falar do Rio e depois, consequentemente, nos outros estados, criou a condição também da gente propor que a gente tinha a previsão do final do projeto, né, que seria entre 2011 e 2012, o projeto Fundo Global, e a nossa preocupação era a continuidade desse legado. E aí nós propomos dentro do projeto, que tinha uma forte participação da sociedade civil, tanto do Rio quanto de outros estados, a criação de comitês metropolitanos, que inicialmente, durante a vigência do projeto, era para ter uma forte participação do controle social, mas que depois do projeto se encerrasse, acabasse o recurso, né, desse continuidade às ações, tanto de mobilização social, como também desse diálogo de articulação entre gestão, academia e sociedade civil. Então, aos poucos foram se criando oficinas, né, e instituindo comitês de enfrentamento à tuberculose nos principais estados, em todas as regiões do país com alta carga, né, onde se instituiu, então, a rede brasileira dos comitês, né, de tuberculose. Nós temos aqui, agora estou vendo aqui a carinha da Ludmila, que é uma ativista também, uma companheira nossa também uma gestora, que hoje é uma das principais lideranças da rede brasileira dos comitês. Ela está presente aqui, está vendo a carinha dela aqui, a fotinho dela. Depois ela pode complementar se quiser. Então, assim, ao longo desse tempo, esse movimento inicial no Rio de Janeiro, lá em 6 de agosto de 2003, se transformou no movimento nacional. Hoje nós temos a parceria brasileira, que é o Stop TB Brasil, né, uma instituição nacional. Nós temos a rede brasileira dos comitês. Mais recentemente, foi criada a articulação ART-TB, que é a Articulação Nacional de Ativistas em Tuberculose, com a forte participação de ativistas do movimento de AIDS e outros movimentos de mulheres, movimento LGBT, que ia mais, vários movimentos, que a AIDS é bastante, né, plural, bastante transversal. Então, esse movimento hoje, eu costumo provocar e dizer que nós temos que assumir o papel que temos no movimento nacional plural, diverso, né, atuante de tuberculose, da qual fazem parte todos os atores estratégicos. Repito, gestão, ativista, comunidade, academia, profissionais de saúde, enfim, os diversos segmentos sociais. E esse movimento tem conseguido conquistas e vitórias muito importantes, né, para o enfrentamento da tuberculose. A gente está falando aqui de determinação social. Não sei se a Maíra citou, meio que ao passando. Queria só reforçar que aqui no estado do Rio de Janeiro, nessa articulação com o parlamento, nós conseguimos aprovar uma lei que estabelece uma política de enfrentamento à tuberculose, que vai para muito além do campo da saúde, que obrigatoriamente envolve outras políticas, programas, estratégias do Estado, assistência, saúde, educação, meio ambiente, moradia saudável, né, direitos humanos.
esse foi uma conquista também dessa articulação, desse advocacy, da incidência política junto ao Parlamento Estadual, que ao longo de todos esses anos, e se construiu isso ao longo de muitos anos, de muita luta, né, de muitos revés, idas e vindas, né, não é um movimento fácil, não cai do céu essas conquistas, né? A gente está falando de uma doença negligenciada, né, que afeta populações que muitas vezes têm uma voz frágil frente às suas reivindicações. Então, é uma luta hércula, né? Mas que todos nós fazemos com grande engajamento. E o Estado do Rio de Janeiro tem servido de exemplo para isso, apesar de termos os indicadores, né? Um dos piores indicadores do país, junto com o Estado do Amazonas, né? A gente disputa aí os piores indicadores de mortalidade, de incidência, mas aqui também no Rio é onde você tem um histórico de reação, um histórico de resposta, né, à altura, né, do desafio que nós estamos vivendo, né, de que nós estamos enfrentando, que como a Maíra colocou, né, com o advento da Covid, lamentavelmente, né, segundo os grandes centros de pesquisa internacionais capitaneados pela OMS e pelo próprio Stop TB e os próprios dados do Ministério da Saúde, nós estamos tendo um retrocesso que coloca em risco 10 anos de avanço pela luta contra a tuberculose no mundo e no Brasil. De 2015 para cá, a gente vem tendo um agravamento nos indicadores da tuberculose, a gente vem perdendo qualidade no controle da doença, muito grande parte por conta da questão da determinação social, a perda do poder econômico, da renda, a crise política, né, econômica e social, empobrecimento da população, que afeta diretamente as questões relacionadas à tuberculose. Bom, enfim, eu vou ficar por aqui, gente, porque senão eu vou falando e eu vou tomar o lugar do palestrante, que não é o caso. Estou aqui, mas atendendo aí a provocação, né, César? E tentando colaborar tentando colaborar com o debate. Então, eu agradeço essa oportunidade de fala e fico aí à disposição para qualquer complemento, qualquer esclarecimento.
Eu já li a resposta, a pergunta do Carlos, do outro Carlos, né? Do Pio. Não, eu só queria agradecer, né, a parceria do Carlos. Ele, em um momento, é a história viva dessa articulação da sociedade civil, né, na construção de uma luta no estado do Rio de Janeiro, né? Ele trouxe bem assim, esse histórico lá do século passado, mas o que a gente tem hoje mesmo é uma construção fruto mesmo da luta dele, do Roberto, né? E do engajamento e da articulação de líderes comunitários, de pessoas, né, em comunidades muito carentes, que mesmo com todas as adversidades continuam no dia a dia, brigando, lutando para melhorar os indicadores de tuberculose naquele município, né? Temos várias lideranças com esse perfil que fazem parte do fórum, né? Ana Leila, Soninha, muitas outras. Se eu for nominar aqui, eu vou deixar alguém de fora, né? Então, são muitas parcerias até hoje, assim. Agradeço também o espaço e, assim, fico feliz que mesmo com esse todo tempo de formado, já tem vou fazer 22 anos de formado, então se eu consigo, como servidora pública, fazer algo diferente no cotidiano e trabalhar em prol da população, então eu estou fazendo certo. Só reforçar também que a gente não faz nada sozinho, né? Então, assim, eu tenho uma equipe muito parceira, tanto no Programa Estadual de Tuberculose, quanto no Programa Municipal do Rio de Janeiro, são profissionais comprometidos, com a mesma lógica, né, que a minha, então dessa maneira fica mais fácil produzir e trabalhar, pensando na melhoria da população, né, como um todo, apesar das adversidades e dos nossos indicadores não serem os melhores, né. E é legal também que Sanine colocou alguns documentos aqui no chat, né, de como que foi a construção da rede, o que a gente tem de produção da rede, o que a gente tem de produção do CCAP, né, tem ali os sites para quem quiser se interessar por outros espaços também de discussão da TB, né? O espaço da rede de comitês é um espaço onde eu conheci Ludmila, né, e outros colegas também, e a gente também vem construindo algo a nível nacional, buscando ampliar. A pergunta do Pio, né, é sobre como que é o acompanhamento dos usuários que estão privados de liberdade, assim. A gente tem uma dificuldade muito grande em separar saúde da segurança pública, porque, infelizmente, a lógica da segurança pública é prisão. Ele tem que estar encarcerado. E aí a saúde ela fica em segundo, terceiro, quarto plano. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande ainda de controlar, né, de ter um trabalho eficiente da tuberculose dentro do sistema prisional. A gente pensa que porque ele está preso vai ser melhor esse cuidado, mas não é bem assim. O que a gente tem de avanço, né, é que a gente tem uma política nacional de atenção à saúde prisional, a PNASP, onde equipes de atenção básica, como as equipes de saúde da família, por exemplo, são criadas para atenderem a população prisional daquele espaço. E isso garante uma atenção básica para a população prisional, para aqueles presos daquele presídio, e os municípios do país eles vêm aderindo a essa política nacional. Então, por exemplo, aqui no estado, todos os municípios que possuem unidade prisional já têm essa parceria criada. Então, a ideia é de que a gente consiga melhorar os indicadores. Quando a gente vai olhar o quantitativo de pessoas com tuberculose no sistema prisional, quando a gente faz aqui no município do Rio uma comparação, né? Nossos indicadores, incidência com população prisional e incidência sem população prisional abaixa claramente nosso número, porque são mais de 1.000 notificações do sistema prisional. A gente tem, no estado, vocês viram que são em torno de 13, 14 mil notificações anuais, né? No município do Rio, a gente tem a metade dos casos do estado como um todo. Então, o município do Rio, ele concentra 50% das notificações do estado. Então, em torno de 6 mil, 7 mil notificações anuais. Dessas, 1.000 são só do sistema prisional. Né? Então, a gente vem tentando ainda melhorar a qualificação, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque é uma outra secretaria que tem um outro foco de atenção, que não é o cuidado da saúde. Então, a gente, às vezes, esbarra com muita dificuldade. Então, a gente ainda tem muito
muitas pessoas que saem do sistema prisional tratando tuberculose, mas que não dão continuidade aqui fora. Então, são ainda muitas nuances e muitas dificuldades ainda para o controle da tuberculose nessa população. E alguns estudos indicam, né, que se você consegue controlar a tuberculose na população prisional, você consegue, de fato, ter um impacto grande do controle da tuberculose a nível extramuros. Então, existem estudos que colocam isso, né, a importância de você ter um controle da tuberculose dentro do sistema prisional. Não sei se tem mais alguma outra... Eu agora ia fazer uma questão para você, mas se também tiver mais pessoas, a gente prioriza quem está aqui. Bom, a gente então, né, tuberculose, por ser também uma questão de saúde global, por muito tempo também, né, trouxe muita atenção dos organismos internacionais. E, ao mesmo tempo, a gente sempre, quando vê essas propostas internacionais, a gente tem uma problemática do quanto essas propostas, muitas vezes, trabalham em projetos que são de curto prazo, né, por vezes até coisas imediatistas e coisas que possam ser controlados e trazer, de certo modo, resultados, né, que nem sempre repercutem naquilo que a gente quer, que é a sustentabilidade das ações, né, e que essas experiências exitosas elas sejam escalonadas, assim. Então, por exemplo, quando a gente teve, né, o projeto TB por aqui, a gente tinha inclusive financiamento, né, para as próprias lideranças poderem desenvolver suas ações educativas, né? Olha o diferencial que isso tem, né? E o quanto, usualmente, a gente acaba colocando o profissional faz com o que tem, né? E nunca tem nada, na verdade. O que tem sempre é um excesso de trabalho e de atribuições. Então, eu queria que você comentasse tanto um pouco sobre como é que você vê essa questão da política internacional, né, que por vezes não ajudam a, de certo modo, propiciar uma sustentabilidade das ações do sistema. E eu vou combinar essa pergunta com outra questão, né? Por muito tempo, antes, e principalmente nos lugares que demoraram para desenvolver a estratégia de saúde da família, como é o caso do Rio, a gente tinha uma certa concentração, né, do atendimento da tuberculose em certas unidades especializadas, né? O que, quando a gente vai com expansão e tal como deve ser, né, o atendimento territorial, perto de casa, isso apesar de a gente saber da importância da atenção primária como organizadora e coordenadora, que deve ser, né, o quanto isso trouxe vários impasses também para o cuidado prestado, né, porque a gente também tem toda uma questão que é também de formação dos profissionais, que implica em até um processo perverso que, por vezes, aumenta a estigmatização. E aí eu finalizo para te passar com uma historinha, por exemplo, de uma agente comunitária de uma unidade de saúde onde eu atuei aqui no Rio de Janeiro, que quando descobriu que um dos seus cadastrados tinha tuberculose, ela era amiga do dono do restaurante onde ele trabalhava e foi lá e avisou: um funcionário seu tem tuberculose. O cara foi demitido, né? Por toda essa estigmatização que a gente tem em relação à doença na nossa sociedade, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho tanto essas políticas internacionais, né, os impactos dela e tal, e também os desafios que a gente tem quando a gente busca pensar a integração, né, da assistência à tuberculose na atenção primária à saúde, que deve ser, mas a gente sabe que não é nem um pouco fácil, né? Se puder comentar um pouquinho sobre isso. Bem, então, a gente teve o apoio do Fundo Global, né? Foi um apoio importante, com um aporte de dinheiro bem alto, e a gente tinha um indicativo de conseguir renovar o projeto Fundo Global no Brasil. Só que o Brasil vai tão bem economicamente, mundialmente, que a gente nem tinha critério mais para participar do programa a nível, né,
nosso perfil de país era um perfil de país rico, e a gente não teve mais a continuidade do projeto aqui no país. A gente vê que a falta de investimento mesmo pelo governo mesmo, né? Não falo só federal, mas a gente também tem um investimento maior de estados e municípios. A gente às vezes não consegue nem acessar a verba que seria para tuberculose, né, que está na vigilância, agora é uma caixa única, né? Então, assim, a gente precisa que os gestores também sejam mais capacitados, né? Que saibam buscar mesmo o recurso no seu município, que tenham formação para isso. Eu acho que também falta um pouco de formação dos próprios gestores, né? A gente vê uma mudança muito grande das coordenações o tempo todo, muitas pessoas que não têm, né, essa estrutura, essa formação anterior. Acho que isso também dificulta a busca e a captação de recursos locais. Então, a gente vai tentando, de alguma maneira, garantir que isso seja fomentado localmente, né? Uma outra questão também que você trouxe é a questão da descentralização, né? A gente tem algumas experiências diferenciadas, né? O estado do Rio de Janeiro não está totalmente descentralizado em relação à tuberculose. Muitos municípios ainda centralizam o cuidado, mas a gente vê que mesmo a centralização do cuidado não garante, de fato, um tratamento melhor. E algumas vezes também a descentralização também não garante esse tratamento melhor. Acho que uma questão principal que a gente tem é a questão do vínculo, né, empregatício, o vínculo de trabalho dessas pessoas, né? A gente não tem a atenção básica do Rio de Janeiro, é totalmente de pessoas que são contratadas através das OS. Então, volta e meia, você tem mudança, né, de pessoal, mudança de OS, mudança de contrato, diminuição de salário. Então, isso causa também uma instabilidade, né, no compromisso que aquele profissional vai ter com aquele território, né? Então, a gente vê que isso também afeta diretamente. Então, assim, são escolhas dos governos, né? A gente tem uma redução imensa de concurso público, né, de servidores públicos. A gente também tem um achatamento importante, né, desse profissional, desse servidor. Existe também aquela campanha contra, né, o serviço público, e a gente também fica muito vulnerável na medida que você tem uma mudança o tempo inteiro, né, de profissionais. Isso também traz uma situação de muita insegurança. E aí, assim, aquela coisa, você tem que estar o tempo todo treinando as pessoas, né, como você falou. Essa CS foi pelo estigma e preconceito que ela tinha de informação da tuberculose, né? Talvez tivesse tido algum tipo de treinamento, né? Que até tinha, mas depois começou com a coisa da Covid, a gente parou muito, né, os treinamentos. A gente está começando a retomar o treinamento agora, mas a gente está vendo que a atenção primária, exemplo do município do Rio, está precisando de atenção direta, de capacitação direta. As pessoas são muito cruas, muitas coisas que poderiam ser mais fáceis de serem encaminhadas estão com muita dificuldade. Então, a gente está no momento agora, porque a gente ficou muito focado na Covid, então estava proibido fazer capacitação nas unidades, a gente não podia levar outro assunto que não, até porque a gente estava com uma saturação imensa, né? Uma coisa inchada em relação à Covid nas unidades de saúde. Então, os profissionais também adoecendo, morrendo, então não tínhamos como chegar com isso. Aí, quando a gente começou a retomar, veio a Ômicron. Então, para tudo de novo, mas com agora a diminuição, né, da transmissão dessa nova variante, a gente começa a retomar as ações mais locais. Mas a gente tem aqui no estado do Rio situações muito distintas, né? Não é uma coisa única, né? Tem unidades, mas que é difícil. A gente tem mais de 240 unidades no município do Rio de Janeiro. Então, você ter um padrão, né, único, a gente tem dificuldade. Até porque existe essa questão do vínculo, né, de trabalho, que é um vínculo muito precário. Então, muda, troca, a gente tem uma mudança muito presente, assim. Então, a questão do servidor, né, nesse ponto é importante. Não sei se eu respondi tudo o que você perguntou, mas não, tá ótimo. Foi o que eu consegui analisar e pensar nesse momento.
E não, e são reflexões muito importantes, né? Quando a gente pensa nos modelos de gestão, né? E surgem, né, esses ideais dos modelos alternativos por mil e umas questões, desde políticas até realmente normativas, como limite de lei e responsabilidade fiscal, mas olhar sobre a qualidade do cuidado prestado ao final, né, sobre a grande rotatividade, vai nos dando várias nuances sobre as fragilidades também de alguns modelos alternativos, né, que podem ser muito produtivos para algumas questões, mas que também trazem muita dificuldade para a gestão do trabalho em saúde, como você tá pontuando, né? Como ainda é um tema que, apesar de grande incidência, né, no país, a gente ainda tem pouca incidência nos currículos, né? Então, a, a priori, muitos profissionais se formam, né, sem ter um debate sobre tuberculose, sem compreender essa doença que deveria estar no beabá de todo profissional que vai atuar na atenção primária, né? Porque é uma doença que está aí, e que diante das nossas desigualdades sociais, do nosso alto nível de pobreza também, a gente tem esses índices, e ao mesmo tempo essa dificuldade de fazer educação permanente em saúde, né? O que então remete a esse desafio, o que muitas vezes, inclusive, colocam os profissionais numa perspectiva até culpabilizadora dos usuários que abandonam, né? E aí a gente tem que refletir muito sobre essa questão do abandono, né? A gente adora individualizar o abandono do paciente, mas o quanto as unidades abandonaram esses pacientes, né, Maíra? Não sei se você quer comentar um pouco sobre essa questão do É, abandono. sim, sim. Então, assim, a gente vem discutindo essa lógica do abandono, a gente vem chamando de interrupção do tratamento, tentando sair um pouco dessa nomenclatura, desse conceito de abandono, porque o conceito de abandono ele culpabiliza mesmo o indivíduo, fica na conta do paciente, do usuário. E então a gente vem uma coisa boa da pandemia foi que a gente começou, se aproximou ainda mais da equipe do professor Merri, né? Então, a gente tem feito, desde 2019, o programa estadual, reuniões semanais com o Merri e alguns pesquisadores da equipe dele, a professora Carla também, Santa Cruz, que é da FRJ Macaé, de medicina. Então, a gente tem discutido e cunhado um novo conceito em relação à discussão do abandono, né? Trazendo sempre o termo de interrupção do tratamento. E a gente tem capacitado equipes do Estado sobre essa nova lógica, né? A gente já fez 4 capacitações, 2 em 2020 e 2 em 2021. E existe a perspectiva de que a gente comece a ficar mais próximo e crie mesmo um espaço de educação permanente com essas equipes, né? Tanto do município do Rio quanto de outros municípios prioritários do estado, para que a gente possa pensar numa outra forma de lidar com essa questão da interrupção, né? Que não fique só nessa lógica do abandono, de que terminou. A gente não veja só o abandono como um dado epidemiológico, né? E que ele quer indicar e como é que a gente pode modificar essa prática. Então, essa também é uma ação que a gente vem fazendo aqui pelo programa estadual. Maravilha, Maíra. E o quanto, né, esses investimentos educativos, a gente está falando aqui dos profissionais de saúde, né, mas um quanto as várias ações que foram desenvolvidas, né, aqui a gente está falando do fórum e das lideranças, mas o quanto quando a gente faz ações junto às comunidades, né, de fomento, o quanto isso toma proporções que a gente não imagina, né? Por exemplo, numa conversa uma vez com o Roberto Pereira, que não está aqui hoje, mas que aí também junto com o Carlos, um dos nossos grandes representantes aí da luta, né, pelo controle da tuberculose, né, e ele estava comentando de uma birosca em que o dono da birosca para vender a, a cervejinha do seu José, vou nomear aqui, vou dar alguns contornos de alguma narrativa, não vou contar exatamente, né?
que ele falava, já tomou o remédio hoje, né? Então, você vê quando, né, a gente também consegue fazer um trabalho comunitário, o quanto as coisas vão reverberando e formando redes de apoio e de suporte inimagináveis, né? Os próprios camelôs educativos que muitas lideranças comunitárias desenvolvem, com distribuição de preservativo e também de informativo sobre tuberculose, né? A gente sabe que só saber sobre a tuberculose não adianta, não vai resolver, mas a importância de cada vez mais a gente falar, né, sobre doenças como tuberculose, hanseníase, que são várias questões que nos afligem demais, mas tem pouquíssima reverberação, né, nos discursos midiáticos, né, e na própria formação em saúde. Eu queria saber se alguém que está aqui quer contar um pouco da experiência. A gente tem vários profissionais, gestores, querem tanto trazer de uma experiência pessoal, cotidiana, até mesmo um pouco sobre os desafios aí que estão presentes nas suas cidades, nos seus municípios. Alguém quer compartilhar um pouco com a gente, observações, comentários? Não precisa ser em forma de pergunta necessariamente para a Maíra. A Maria Santos está perguntando, vai ficar gravada? Sim, estou gravando. E aí, enquanto o pessoal está se animando aí para ver se alguém quer comentar, vou ler aqui os comentários do Carlos. Ele comenta, né? Ele também coloca a lei estadual RJ pelo fim da tuberculose, né? Interessantíssimo o caso do Rio de Janeiro, que a gente, inclusive, tem uma frente parlamentar, né? E isso é muita luta para que o poder público possa realmente se preocupar com aquilo que politicamente é muito importante, né? E que aflige populações que muitas vezes, têm um poder político, um capital social para conseguir vocalizar se a gente compara com outros agravos, né? E aí o Carlos também pontua, é preciso rever a formação dos profissionais de saúde que demonstram despreparo para lidar com doenças com forte determinação social, como tuberculose e hanseníase, né? Então, a gente está trazendo aqui, até como quando a Patrícia comentou também, né? Olha, essa formação aqui, ela é para tuberculose, mas é para tudo, é para várias coisas, né? O que a gente está querendo chamar a atenção, inclusive nesse curso aqui de determinantes sociais, o quanto a gente tem que estar atento às várias especificidades, né? E o quanto há um imbricamento de relações aí e que a gente vai precisar dialogar, né? Seja no nível comunitário e sempre pensando também como é que a gente fomenta políticas públicas diante de questões que já são crônicas e que estão há muito tempo mostrando a importância da articulação, muito bem pontuado. E o Carlos ainda continua. A fala da vivência dos pacientes, ex-pacientes e seus familiares precisam ser ouvidas. Hoje temos grupos de pacientes com tuberculose nas redes sociais, mas infelizmente ainda continuam muito invisíveis, né? Então, importantíssimo a gente também ter mais contato com essas falas e oxigenar. Eu estava até dando uma olhadinha aqui enquanto a Maíra estava comentando na página do fórum, né? Quantos espaços já a gente tem cada vez mais incorporado, né? Os usuários, as pessoas que tiveram tuberculose ou que estão passando por tratamento, a importância dessa escuta, né? E o quanto também, assim, nesse grupo de Facebook, de redes sociais, o quanto dúvidas primárias mesmo em relação à tuberculose, né? Que são dúvidas que a unidade de saúde, se a gente tivesse uma política de comunicação mais frequente, poderia ser, né? A gente vê que a falta de informação ainda é uma dificuldade grande para a população, assim, né? E o quanto que isso potencializa e perpetua a questão do estigma e preconceito em relação à doença, né? Isso é o que a gente percebe muito. E aí, só trazendo um pouco de exemplo, assim, eu vou dar um exemplo do consultório na rua, né? Acho que a maioria dos profissionais que estão aqui já ouviram falar dessa estratégia de atenção às pessoas em situação de rua, né? Que é uma equipe de atenção básica que atende os usuários em situação de rua.
e aí tinha um usuário que ficava sempre na porta da unidade de saúde e a equipe nunca conseguia abordá-lo. Ele não aceitava abordagem nenhuma. Diariamente a equipe tentava, poxa, seu João, vem aqui. Ah, não sei. Até que um dia ele falou para a equipe que ele iria fazer o tratamento de tuberculose, ele tinha tuberculose já diagnosticada. Ele só ia fazer o tratamento de tuberculose se a equipe conseguisse para ele um banho quente. Porque aquela coisa, banho você consegue, agora banho quente não. É mais difícil, né? Então, assim, são nuances que só quem está vivendo aquela realidade que sabe, né? A gente, como profissional de saúde, não passa por aquilo. E aí que conseguiu lá um chuveiro na unidade, deram um banho nele, e a partir daí ele começou a criar um vínculo com a equipe, então ele já começou a tratar. Aí a equipe conseguiu ver que ele tinha perfil para receber um benefício, porque já era idoso. Daí ele conseguiu alugar uma kitnet na comunidade, perto da unidade de saúde. Então, assim, a partir da tuberculose e a partir também de uma criação de vínculo com aquele usuário, você conseguiu garantir uma mudança de vida para ele, uma ressignificação de vida. E eu acho que é nesse sentido que a gente pensa um pouco esse trabalho da tuberculose, né? Se a gente consegue ampliar essa ação, ampliar esse foco para fora do pulmão, para fora só dos esquemas de tratamento, a gente consegue garantir uma mudança importante na vida das pessoas. Eu acho que é nisso que eu acredito, né? É super interessante essa história, né? E muitas vezes os serviços têm essa postura de estar pedindo demais, né? Ou tá isso. Mas conforme você colocou lá no último slide, né? É uma ótima oportunidade para pensar projetos, né? Até porque também não é um tratamento tão simples, né? São 6 meses de esquema. E se tiver ainda droga resistente, pode ser que leve mais tempo e a gente há que pensar nos efeitos, né, sobre o uso. Então, não para quem vive a experiência não é nada fácil e como esse banho trouxe outros recomeços, né? Então tá atento a essas singularidades, ela é muito importante, ela nos coloca o desafio de que tantas singularidades, né, tantas pessoas para construir projetos terapêuticos singulares, né, mas a importância dessa construção. Gente, eu queria saber se alguém quer fazer algum comentário, se alguém quer trazer um pouco da sua perspectiva, senão eu vou passar para a Maíra fazer considerações finais, mas se a gente tiver aí... Aê, vamos lá, Camila, fica à vontade. Olá, boa tarde. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu queria ouvir a Maíra e você também falando um pouquinho sobre essa questão do sigilo. A gente tem aí umas atualizações e eu queria entender um pouco mais, né? Minha caminhada também na tuberculose é nova, mas a gente está aí tentando correr atrás. E espaços como esse é muito importante. E já chego muito preocupada. A gente, na experiência em outro programa, tinha um acesso às equipes de saúde e acreditamos que esse é o caminho, né? Esse trabalho em rede. Mas eu queria ouvir vocês um pouquinho a respeito disso. E vamos lá, vou encerrar. Camila, você é de onde? Eu sou de Itaperuna. Ah, tá. Você tá... Ah, tá, não, já sei. Que a outra... Você é assistente social, não? É outra colega, né? Não, tem a Camila, que é a nossa coordenadora, que é enfermeira. Tá. Também é Camila. Então tá. Então eu tô tão desorientada, assim. Então, assim, saiu recentemente um documento, né, do Ministério em relação à questão do sigilo profissional, né, em relação aos usuários com tuberculose, hanseníase e HIV/AIDS. A gente entende que é importante, sim, até por conta dessa questão que o César trouxe, de alguns profissionais levarem essa situação expondo o outro usuário numa situação que faz até com que ele perca o seu trabalho, né? Foi o caso desse caso que ele trouxe. A gente no Estado, a gente está com essa nota recente, a gente ainda não sentou para discutir quais vão ser as orientações que a gente vai repassar para os municípios, mas a nota já está em vigor. Então, por exemplo, às vezes planilhas, né, abertas com o nome de usuário, tudo isso vai ter que ser modificado. A gente tem que pensar em focar nos sistemas oficiais, né, de comunicação, para que a gente não tenha
tenha nenhuma situação que coloque o usuário em uma situação de exposição, né? E legalmente não dá. A Patrícia colocou alguma coisa aqui, ó, da preservação do sigilo. Ela botou aqui a nota técnica, Patrícia, né? Você quer falar, Patrícia, um pouco sobre essa nota técnica que vocês fizeram no Ministério? Eu acho que seria até mais interessante. Oi, na verdade, a gente tinha soltado, né, logo quando saiu a lei, a gente entende que ela só reafirmou que já existia, né, não tem nenhuma mudança, então, nos procedimentos mesmo de busca ativa e tudo mais, não tem alteração para o acompanhamento da tuberculose, mas como começou a ter muitas dúvidas, a gente sentiu a necessidade de fazer essa nota informativa. Então, hoje, inclusive, até eu copiei o texto aqui que a Tia me compartilhou com os coordenadores, acho que foi agora à tarde, então, né, divulgando a lei, e aí já o link para essa nota informativa, que a gente consultou a assessoria jurídica para tentar esclarecer essas dúvidas mais pontuais que foram surgindo, né? Claro que, eventualmente, caso tenha outras dúvidas que não estejam aqui nessa nota informativa, tá compartilhado aqui o e-mail da TM, e da Tati Estrela, que são as duas pessoas que estão acompanhando de perto essa pauta do sigilo, né? Mas, de modo geral, eu acho que é só uma reafirmação para esse cuidado, né? De como tá procedendo, de como está... que acho que é um pouco quando a gente fala da atenção centrada na pessoa, né? De não tornar aquela pessoa ou doente, então, de chamar, por exemplo, agora vem as pessoas com tuberculose, por exemplo, ou quem está com tuberculose, mesmo que a gente vê muito agora na Covid, né? Quem está com suspeita de Covid vai para o outro lado, separa, não pode ficar aqui. Acho que são alguns cuidados que, de certa forma, acho que a gente já deveria ter, né? E que agora foi, então, reafirmado, e que nessa lei ele traz especificamente para alguns agravos, né? Para o HIV, e a tuberculose está inserida, acabou sendo inserida aí nesse conjunto. Mas, Sanine, aqui nesse documento que você colocou, não tem a nota do Ministério de vocês, da CGDR, só tem a lei geral. Não veio a nota, quais orientações que vocês deram, com as dúvidas. Ai, desculpa, eu vou resgatar, eu acho que ela deve estar sem link. Eu vou resgatar e compartilho aqui, senão acho que eu mando para a Maíra e ela disponibiliza para o César. Não sei como fica mais fácil, mas eu vou verificar aqui enquanto isso, e de qualquer forma vai estar lá no site do Ministério, ali quando você põe /tuberculose, que tem acesso a todos os documentos, ali também vai estar como nota informativa. Tá ótimo, obrigada. É porque eu fui olhando quando você foi falando, mas aí quando eu abri é mesmo uma lei que a gente já tinha acesso antes. Obrigada. E eu também estou aqui meio que me metendo, né? Aproveitando a oportunidade para divulgar mais essa questão. Maravilha! Camila, obrigado pela participação. Mais alguém? Senão a gente vai encaminhando para o encerramento. Aproveitem os últimos minutos, mas também quem tiver aí de alguma experiência local que queira contar. Bem, eu vou. O Carlos está comentando que a lei do sigilo é importante para preservar a condição de pessoa paciente e proteger ele de violações às pessoas afetadas por diversos agravos, né? Por muito tempo, a gente teve dentro da saúde pública, né, práticas sanitárias que acabavam auxiliando, né, de certo modo, a estigmatização. Se a gente pensar até mesmo a própria resposta que a gente teve à epidemia de HIV/AIDS, né, o quanto as respostas também ajudaram, de certo modo, a criar um ideal
sobre o auspícios do risco, né? O quanto você também foi estigmatizando determinados grupos, como os homossexuais, por exemplo, né? Então, são todas questões que a gente tem que pensar muito na nossa atualidade, né? Sobre a nossa prática, o quanto, na verdade, a gente pode estar ajudando a quebrar estigmas ou, na verdade, ajudando a reproduzi-los. Então, toda forma como quando a gente vai organizar serviços de saúde ou até mesmo uma linha de cuidado, a gente tem que estar muito atento a isso, né? E estar muito atento como é que isso acontece na prática, como é que essas interações se dão, porque às vezes até mesmo a gente achando que está fazendo as coisas com muita boa vontade, né? Acaba tendo implicações éticas importantes, né? Então, essas atualizações elas não são à toa, né? Porque, na verdade, apesar da nossa própria Constituição já garantir várias questões nisso, a gente, na verdade, vê experiências no mundo da vida que houve essas infrações, né? Então, querendo ou não, é um reforço também, até mesmo de todas essas leis. Patrícia, quer antes então de passar para a Maíra fazer alguns comentários aí? Se tiver também mais algumas atualizações aí do Ministério ou questões que queira compartilhar, fica à vontade. Só para informar, ó, eu encontrei o seu e-mail aqui, César, que acho que foi você quem mandou o link. Então, eu já mandei para você, achei que era mais fácil do que procurar lá no site. Eu gostaria de agradecer, né, esse espaço, acho que foi uma tarde bem proveitosa, a gente teve muita contribuição, né? A gente conseguiu ter um debate rico, eu saio daqui bem feliz assim, porque a gente conseguiu discutir, espero que a gente consiga plantar a sementinha, né, de que a gente possa ampliar as ações no campo da TB, que a gente consiga ter essa escuta, esse vínculo com o usuário, possa perceber as necessidades dele de fato, ultrapassando só a lógica do pulmão, né? Acho que é isso que eu venho tentando trazer esse tempo todo, assim. Agradeço a oportunidade, fico disponível, né? Tem meu e-mail, telefone, no que eu puder colaborar, a gente está aqui disponível. Agradeço a participação de todos e dos colegas que contribuíram, tanto a nível federal quanto colegas de outros estados, como a LUD, a parceria da sociedade civil, os alunos, profissionais de saúde. Acho que foi um debate muito rico. Obrigada pela oportunidade, César. A gente que agradece, a gente de dentro da universidade também sabe a importância de não deixar passar, então a gente tinha que escolher um agravo dentro dessa disciplina. É a tuberculose, que está aí há séculos, né? E continua, então isso estarrecedor, essa situação, né? Essa herança social que perdura. Então, nossa função de dentro da universidade, tanto da gente não deixar de fora uma discussão tão importante, né? Quanto da gente também cada vez mais evoluir nas pesquisas e nos conhecimentos não só relativos, né, às questões terapêuticas. É claro que toda terapêutica que possa ter um menor tempo, que possa ser de mais fácil manejo, tudo isso é muito importante, então a gente evoluir também na pesquisa farmacológica, mas a importância da gente também estar atento um pouco para o mundo da vida e para as interações, as pesquisas de como é que a gente pode pensar em pesquisas que fomentem, né, modos da gente pensar as inovações aí para fazer atenção integral às pessoas que precisam, né, ao nosso público. Então, agradecer a participação de todo mundo. Eu não sei se alguém tinha levantado a mão mais abaixada, eu não sei se era alguma dúvida pontual ou se é alguma questão. Se não for, então, decreto encerrado aqui, mas se tiver alguém para falar, fica à vontade, tá bom? Então é isso, gente. Maíra, Patrícia, Carlos, Ludmila, todas e todos que estiveram aqui, muito obrigado e a gente se vê na próxima. A gente continua conectado pelo e-mail
e pelas redes também do Fórum TB. A gente vai compartilhando e se curtindo e interagindo lá nos comentários. Muito importante a gente também também fazer, consumir e circular essas importantes questões que ainda continuam invisibilizadas, né? A importância de todo o Rio de Janeiro saber que a gente tem um Fórum TB, e isso também tá um pouco sobre a nossa responsabilidade de como é que a gente pode fazer circular, né, informações de utilidade pública nas nossas redes sociais. Obrigado, gente. Obrigado, César. Até mais. Até breve. Um abraço a todos. Até a próxima.